Bora lá, meu povo! Fortaleza contrata goleiro Vinícius Silvestre e lateral esquerdo. Thiago Carpini é o nome da vez? Diretoria define perfil do novo treinador. Torcida protesta contra Marcelo Paes e elenco no PC. Imprensa analisa demissão de Vojvoda e projeta futuro do Leão na temporada. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025. O Fortaleza, que vive a indefinição sobre quem será o seu novo treinador, volta a campo apenas sábado contra a equipe do Bahia, às 4 da tarde na Arena Castelão. Mas hoje já tem rodada no Brasileirão. O Fortaleza, como vocês já sabem, não joga nessa rodada porque o seu adversário, o Grêmio, vai estar atuando pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Inclusive, esse jogo já está com a data remarcada para o dia 29 de julho, se eu não estiver enganado, às 19h30 na Arena do Grêmio. 29 de julho é uma terça-feira. Será o jogo que antecede a partida contra o Corinthians no dia 3 de agosto, lá na Neoquímica Arena. Então, após o confronto contra o Bragantino, o Leão encara a equipe do Grêmio fora de casa e depois começa o mês de agosto contra o Corinthians. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aqui abaixo. Hoje tem vários jogos: Palmeiras e Mirassol, Ceará e Corinthians, Santos e Flamengo, Botafogo e Vitória, Bragantino e São Paulo, e amanhã a rodada completa com Fluminense e Cruzeiro. Eu botei aspas na rodada completa porque 4 jogos foram adiados justamente por conta dos playoffs da Sula, além de Grêmio e Fortaleza, que foi remarcado para 29 de julho, e agora eu me atualizei do horário, será 8h30 e não 7h30, como eu havia dito agora há pouco. Atlético Mineiro Sport, Bahia Internacional, Juventude e Vasco também foram adiados e ainda não tiveram as suas partidas remarcadas pela CBF. Então, o foco é no jogo contra o Bahia, válido pela 15ª rodada, e será o jogo que abre a rodada às 4 da tarde na Arena Castelão. Dito isto, Fortaleza segue na busca pelo seu novo treinador após a demissão de Juan Pablo Vojvoda. E ontem o Renato Manso publicou no seu perfil do Twitter que a diretoria já definiu o perfil do novo treinador. Novo treinador. Neste momento, o perfil de treinador que o Fortaleza busca, dentre outras características, é que tenha experiência no futebol brasileiro. Não importa se é gringo ou tupiniquim. O novo comandante será alguém que já trabalhou no Brasileirão. Mas não é só trabalhou, é experiência mesmo. A ideia é trazer que não demore a se adaptar. Conheça o contexto do futebol brasileiro, entendendo que o clube terá um desafio grande de ficar na Série A em 2026. Trazer alguém que não tem esse perfil é visto como um risco maior. Automaticamente, a gente passa a trabalhar com as situações que o Fortaleza tem. E aí, para entrar nesses detalhes, eu primeiro preciso atualizar vocês com relação a algumas recusas, né? Por mais que tenha saído na imprensa que o Fortaleza está disputando com o Olímpia do Paraguai para ver quem leva o Ramon Dias, a própria imprensa paraguaia ontem à noite, após a matéria do Diário do Nordeste, informou que o Ramon Dias chegou a analisar a proposta do Fortaleza, mas optou por fechar de fato com o Olímpia. Inclusive o filho dele comanda o treino no clube paraguaio hoje e ele se apresenta por esses dias ao seu clube. Então, muito provavelmente, a não ser que aconteça alguma reviravolta estrambólica, o Ramon Dias será treinador do Olímpia. Então, é menos um na mira do Fortaleza. Zubeldia, o Fortaleza entrou em contato com ele, porém o técnico recusou a proposta porque, segundo informações, ele quer ficar um tempo sem
treinar nenhum clube. Então, -2. E aí a gente lembra que o terceiro que recusou foi o Tite, que o GE trouxe a informação ontem, devido a uma cirurgia que ele deve fazer aí mais para o fim do ano. E aí a gente entra nos detalhes que o Renato Manso trouxe aí nessa questão do perfil de treinador que a diretoria quer, que é um técnico que tenha experiência no futebol brasileiro. Fala-se em Renato Paiva, que no Brasileiro atuou pelo Bahia, não foi tão bem, e mais recentemente pelo Botafogo, não chegou a atuar pelo Brasileirão. Se eu estiver enganado, me corrijo, acho que chegou sim, na verdade, né? Tô falando bobagem. Na verdade, ele, de fato, começou o Campeonato Brasileiro com o Botafogo, mas foi demitido após a queda no Mundial de Clubes. Então, a experiência dele de Brasileirão pelo Botafogo é pequena, foram só os jogos iniciais ali. Experiência mesmo ele tem com o Bahia, e ele não foi tão bem. E temos também o Thiago Carpini, né? Thiago Carpini, que teve um trabalho no Brasileirão com o Vitória, salvando o Vitória de um rebaixamento e botando o Vitória numa Sul-Americana. Trabalhou também no São Paulo, trabalho bem mais ou menos. E é um técnico ainda em ascensão no futebol. É um técnico que tem uma certa experiência, mas ainda pouca. Tem também o Pedro Caixinha, né? Que trabalhou no Bragantino, foi uma primeira temporada muito boa, depois caiu bastante, acabou sendo demitido, chegou a treinar o Santos também, né, no Brasileirão do ano passado, se eu não me engano, caiu, foi substituído pelo Carille não lembro quem foi o cara que entrou no lugar do Caixinha agora, mas vocês que são mais informados do que eu, comentem aqui abaixo, tá bom? E assim, não sei se o Caixinha seria o nome que o Fortaleza levaria em consideração, tá? O que tem em comum entre esses caras é que eles têm pouca experiência no Brasileirão, sabe? Sendo bem honesto com vocês. Se o Fortaleza quer um nome que tenha experiência e entenda a situação do time, eu não sei se esses nomes seriam nomes ideais para contratar. Mas grande parte da torcida já acha que o Carpini será o novo técnico do Fortaleza. Nós não temos a informação, tá? Temos que aguardar para ver se de fato vai ser o Carpini ou não. Eu não tenho certeza, mas acho que nenhum desses nomes deve ser o técnico do Fortaleza. Ainda acredito que o Ramon Dias poderia ser esse cara, mas o Olímpia tá levando, né? Então, vamos ter que aguardar mais um pouco aí para saber quem será o novo técnico do Fortaleza. E aí eu queria mais nomes aqui abaixo, tá? Coloca aqui embaixo algum dos nomes aí, tirando esses 3 que eu falei, né? Que são os que sobram aí, na minha visão. O Caixinha, o Paiva e o Carpini, que na minha visão não tem tanta experiência assim de Brasileirão, mas que técnico seria esse que tem experiência no Brasileirão e poderia salvar o Fortaleza de um rebaixamento? Assim, aqui, gravando o vídeo, não consigo pensar em nenhum. Talvez na live mais tarde a gente possa pensar junto com vocês, mas a priori eu não consigo pensar em nenhum agora de momento. Quero a tua opinião. Lembra de algum nome que se adeque a essas características que a diretoria traçou de perfil? Já comenta aqui abaixo que a gente vai conversando aí durante o dia. Pode ser que a gente tenha uma live mais cedo, como aconteceu ontem, ou não. Pode ser que a live seja só 18h15 mesmo. O link já está criado, você pode ativar o lembrete. Se tiver algum conteúdo mais cedo, como teve ontem e anteontem, a gente avisa a vocês. Agora, mudando de assunto, ontem o Papelim disse no PC e confirmou ao Renato Manso que o Fortaleza está contratando um goleiro e um lateral esquerdo. Ontem, no final da noite, o Vene Casagrande trouxe a informação de que o goleiro será o Vinícius Silvestre. Segundo ele, o Fortaleza fechou a contratação em definitivo do atleta de 31 anos junto ao Portimonense de Portugal. O jogador já foi liberado pelo time português e é esperado pelo Leão para exames médicos. Vinícius é cria do Palmeiras, teve rápidas passagens por CRB e Ponte Preta e estava no Portimonense desde 2023. Olha, eu não quero aqui jamais pensar negativo, eu não quero aqui levantar polêmica, eu não quero de verdade mesmo pensar em coisas ruins, tá? Peço até que vocês façam essa análise aí por mim. Porque de fato, aquela máxima de que vamos esperar jogar para opinar sobre é uma grande verdade, né? A gente não pode aqui tecer crítica, não pode... Não é que não possa, mas tem que tomar os seus devidos cuidados com o que falar. Eu não posso aqui dizer, não presta, é ruim, tá trazendo errado, porque eu não vi o cara jogar. Mas, infelizmente, as credenciais do Vinícius Silvestre não são boas. Segundo a galera do Cifute Brasil, o goleiro não tem uma boa quantidade de jogos no profissional e, quando precisa, não mostra futebol. Existem opções melhores. Ele fez uma temporada ruim no Portimonense recentemente. Os números dele, em 24-25...
quando atuava na segunda divisão do Portuguesão, são 30 jogos, 7 jogos sem sofrer gols, 43 gols sofridos, média de 1,4 gols sofridos por jogo, e de 5 pênaltis que foram cobrados para ele não defendeu nenhum, 0/5. Então, não é um goleiro assim que a gente imaginava que o Fortaleza fosse buscar, mas é aquela máxima. Pra não dizer aqui que eu tô, o PM tá sendo negativo, o PM já tá metendo pau no goleiro. Não, tem que ver jogar. Se o Fortaleza acha que ele é um goleiro bom, vamos ver aí o que é que vai acontecer. Pra mim tem o selo Boeck de contratação, tá? Pra mim Boeck foi buscar ele, assim como o Magrão, certo? Acho, minha opinião, aqui é opinião, beleza? O Diário do Nordeste trouxe uma matéria, inclusive, que fala: Fortaleza contrata goleiro Vinícius Silvestre, cria do Palmeiras. E na matéria a gente tem mais detalhes sobre a contratação, tá? Cria da base do Verdão, o arqueiro chega por causa de lesões de João Ricardo e Breno. Ele vai assinar um contrato até o fim de 26, ou seja, 1 ano e meio de contrato, tá bom? Ele, inclusive, já se despediu da equipe portuguesa, onde atuou por 2 temporadas, disputou 51 partidas, foi liberado pelo clube, vai fazer exames no PC, depois vai ser anunciado oficialmente. Informação, quem trouxe foi o Vene Casagrande, né? Ele chega para disputar a vaga com o Magrão e o Eduardo Salvador, que são os goleiros à disposição da comissão técnica do Tricolor. E aí ele publicou um textinho, perdão, no seu Instagram, né, se despedindo aí do Portimonense, tá bom? Mas assim, galera, sendo bem honesto, a gente tava sonhando, entre aspas, com o Pedro Morisco, esbarrou no alto valor que o Coritiba pediu. Depois passamos a sonhar com o goleiro do CRB, Matheus Albino, que era bem mais barato. E aí me vem o Vinícius Silvestre, da segunda divisão do Portuguesão. Enfim, tirem as suas conclusões aí. Eu acho arriscado, tá? Pra mim falta convicção à diretoria. Eu não consigo entender muito bem, mas é torcer para que o Vinícius vá bem no gol, né? Pelo menos até o João Ricardo ou o Breno voltar. E não sei, de verdade, assim, eu não sei o que opinar sobre o Vinícius. Deixo para vocês aí. Não me passa muita confiança, não. Vamos ver o que é que vai acontecer. Turmas, a gente seguir aqui para a sequência final do vídeo. Lembrar você de nos ajudar na nossa vaquinha, tá aparecendo aí na sua tela. Chegamos a R$ 5.192, ou seja, falta só 8 conto para bater 5.200. Então nos ajude. A chave Pix está aparecendo na tela. V minúsculo 5549904 @vaquinha.com.br. Repita, PM. V 5549904 @vaquinha.com.br. Nos ajude de pouquinho em pouquinho, o pouco de muito, como diz Marcelo Paes, a gente vai chegar cada dia mais perto da nossa meta e se livrar de vez dessa multa. Então, conto demais com a ajuda de vocês, beleza? Nos ajudem. Bom, seguindo aqui para a reta final do vídeo, crônica, carinho da torcida com Fica Vojvoda, marca saída de técnico do Fortaleza. Uma crônica lá do Diário do Nordeste. Eu queria ler aqui para vocês, porque ontem foi um dia muito especial e muito triste também para a nação tricolor, que esteve no PC para dar aquele último abraço no Vojvoda antes dele pegar o beco de vez, né? O argentino chegou ao Clube 21 e foi demitido segunda-feira, dia 14. Crônica escrita pela Chris Nave, lá do Diário do Nordeste, né? E aí vamos lá. Fica Vojvoda, foi assim debaixo do sol quente que torcedores do Fortaleza emocionaram o ex-técnico pedindo a permanência dele. Parece ilógico, mas o que se viu na tarde desta terça-feira na sede do PC foi o futebol criando uma exceção dentro dele mesmo. Difícil lembrar de outro treinador demitido que tenha recebido tanto carinho. Discreto, o argentino deixou as lágrimas verterem, não por acaso. Foram quase 5 anos de batalhas para se firmar, para formar elenco, para administrar vestiário, entender os limites financeiros e o modo de trabalho do clube. Sob o comando dele, o Leão quebrou diversos tabus e chegou a lugares antes distantes. Grandes campanhas no Brasileiro, 3 participações em Libertadores, vice-campeão da Sula, títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, reviravoltas na tabela. Missão cumprida? Não, respondeu choroso em entrevista no campo, enquanto ouvia gritos de agradecimento pelo trabalho realizado no clube. O Fortaleza de Vojvoda tornou-se o time do imponderável, para o bem e para o mal. Com grandes resultados e derrotas doloridas, esse camaleão surpreendeu o futebol brasileiro e sul-americano, mesmo e principalmente nas adversidades. Por que não poderia ocorrer agora? A diretoria do clube só saberá o que significou essa saída no futuro,
com algum distanciamento. Embora as vitórias estejam escassas e a postura do time em campo seja apática, pareceu a hora errada para uma saída tão importante. O Leão ainda disputa Série A e Libertadores e agora carece da maior referência em campo e vai ser difícil construir outra. O Vojvoda tem suas limitações, mas queria ficar. Entende a pressão, conhece o grupo e, acima de tudo, respeita a instituição. Deu tantos nãos a outros clubes e foi limado por uma vitória que não veio e poderia ter tirado o time da zona de abaixamento. O argentino não merecia encerrar a trajetória no clube tão vivida de forma melancólica. Mas e as contratações? O tricolor não tem feito boas janelas de reforços desde 23. E agora vem uma sequência de jogos em que o time precisa reagir quando se adequa ao estilo do novo técnico. Do público, o treinador recebeu agradecimentos emocionados, presentes e um carinho que ele se acostumou a sentir. Meu coração está com dor, eu fiz o máximo possível, sempre tentei defender o Fortaleza e os jogadores, disse o Vojvoda. Talvez não tenha existido um técnico que tenha acreditado tanto nesses jogadores. Talvez não tenha existido uma torcida que tenha acreditado tanto no técnico. Nem um clube que tenha aberto tantas portas e fechado outras. É a vida no contraditório. O Vojvoda saiu querendo ficar e ficou na memória e no rastro da gentileza da pessoa e do sucesso do trabalho dele no Fortaleza. Olha, parabéns a Cris Neive, que crônica incrível. Galera, depois, se vocês puderem ler com mais calma, acessem lá o Diário do Nordeste, que ficou muito bacana. Ela só disse verdade em tudo, tá bom? Fica aqui o nosso abraço ao técnico Juan Pablo Vojvoda, que merecia uma saída melhor, mas teve que ser desse jeito. Não dava mais para continuar com ele, né? Para encaminhar mais ainda aqui o nosso vídeo, eu queria trazer algumas peripécias, digamos assim, que rolaram ontem no PC, na despedida do Vojvoda, que também acabou virando um protesto da torcida, né? A torcida esteve no PC, lotando o que ainda existe de arquibancada no Centro de Excelência Alcides Santos, e fizeram um protesto ao Marcelo Paes e também ao elenco do time, né? Ao elenco do clube. E aí vários cânticos foram entoados nas arquibancadas, a polícia foi chamada e botou a galera pra fora, o que é uma pena. Aí cânticos ao Vojvoda, mas... ó, panelinha, né? O panelinha vai se F, o Fortaleza não precisa de você. Então, tiveram vários cânticos e assim, galera, papo reto, tá? Quem assistiu o vídeo de ontem sabe que eu peguei até leve, na verdade, com relação à cobrança que tem sido feita, que precisa ser feita ao elenco. E eu vou trazer aqui um vídeo do Marcelo Leão, que pra mim ficou muito bom e eu corroboro com tudo que ele fala, sobre o que na nossa visão precisa acontecer agora. De coração mesmo, tá? Espero que a galera entenda. Fala, galera, Razão e Clubismo. Eu vou deixar no feed registrado que já falei nos stories outra vez. Acabou o amor. O homem que defendia os atletas com unhas e dentes, que mesmo com toda a pressão, com falhas individuais, com corpo mole dentro de campo, ele sempre decidia defender os seus atletas. A última coletiva do Vojvoda pós-jogo, pós-clássico, é defendendo. Eu confio nos meus jogadores, pois esse cara foi embora. Então vocês que estão ficando aqui, atletas, acabou o amor. É pra jogar e vencer. Acabou a paciência, filho. Salários milionários em dia, investimento, estrutura. Tem que devolver o que é investido. O problema é de vocês agora, filho. Corram e vençam os jogos. Fortaleza não pode cair. Fortaleza não pode cair. O homem que defendia vocês foi embora. A gente vai apoiar. Mas se tiver um corpo mole, uma falta de vontade, se a gente perceber um desânimo, vocês vão ser cobrados no mesmo peso que recebem de investimento. Perfeito. Corroboro com tudo e mais um pouco do que o Marcelo Leão falou lá no Razão e Clubismo. Inclusive, ele estará conosco esta semana em uma live aqui no Expresso. Não sei se hoje, acho que amanhã. Eu confirmo com vocês aí mais tarde, tá bom? E, cara, galera, é cobrar. Demitiram o Vojvoda, agora a responsabilidade cai em cima do elenco e também da diretoria. Contratações tem que chegar e vamos ver se o time consegue dar a volta por cima à espera do novo treinador. Quem que vai ser o novo treinador do Fortaleza? Será que o elenco vai conseguir dar a volta por cima? Temos que marcar colado e temos que fazer as cobranças devidas. Bom, meu povo, é isso. Vídeozão, 20 minutos de vídeo bem fechadinho pra você deixar o like, deixar o hype, compartilhar e comentar aqui abaixo. Te espero às 18h15 ou a qualquer momento. Valeu, falou e tamo junto.